Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa disciplina de Laboratório Contábil. Sou a professora Márcia Farias e dando continuidade aí, então agora nós vamos começar a correção dos lançamentos ali do material que foi postado ali na plataforma. Então nós postamos lá para vocês aí o nosso material. E aqui tem a escrituração contábil. Então, nós já fizemos o primeiro passo, que foi cadastrar a empresa. Depois, nós fizemos o cadastro do plano de contas e a importação. E agora, nós vamos, então, realizar a escrituração contábil. Lembrando que no último vídeo, nós fizemos, então, o primeiro lançamento, que foi o lançamento aí referente à integralização do capital social. Então, nós realizamos esse lançamento aqui da integralização e da subscrição do capital social. Agora, nós vamos para o segundo bloco. Nesse segundo bloco, nós vamos, então, fazer ali o lançamento das ocorrências, dos eventos, das transações ocorridas na empresa no mês de novembro de 2021. Bem, pessoal, normalmente o certo lá no dia a dia você vai ter aí talvez algum documento para fazer essa escrituração. Aqui, para fins didáticos, nós colocamos as informações de cada lançamento aí no nosso material. Então tem uma relação de eventos aí. E o primeiro evento que nós vamos ter após a integralização do capital social é o quê? É o pagamento da taxa estadual para a constituição da empresa. Então, eu tenho a operação, o documento, o fornecedor, que é a junta comercial, aqui no caso nosso é do Distrito Federal, o valor pago e a forma de pagamento. Então, nós vamos ver que foi pago à vista com o cheque número 1, lá do Banco do Brasil. Então, agora nós vamos fazer esses lançamentos na data do dia 1º. Já no dia 2, fez a aquisição do certificado digital. Então, nós vamos iniciar o lançamento dessas transações aí ocorridas nessa empresa. Lembrando que é uma empresa do segmento do comércio varejista, enquadrada no Simples Nacional, no regime de tributação Simples Nacional. Bem, pessoal, aqui é o nosso sistema, então todas as vezes que eu for realizar qualquer lançamento, eu vou vir em módulos e vou aqui no contábil, porque nós vamos estar fazendo os lançamentos contábeis aí nessa empresa. Ele vai vir para essa tela. Aqui nós vamos ter então o módulo contábil e manutenção. Aqui no meu menu vertical, eu vou lá em lançamentos e vou lançamentos normal. Aqui, nós já vai aparecer para nós aqueles 4 lançamentos que nós fizemos, que é o lançamento da integralização e da subscrição do capital social. Então, ele já aparece aqui, porém, nós vamos incluir mais novos lançamentos. Para isso, nós vamos vir aqui, ó, e incluir nessa tela. Não preciso me preocupar com o número do lote nem o lançamento, o sistema gera automático, mas nós vamos começar aqui a partir da data. A data aqui do nosso lançamento é dia 1º/11 de 2021. Então, vamos lá fazer esse lançamento aí. 1º/11 de 2021, ele fez qual o lançamento? Nós fizemos aí, o lançamento é um pagamento de taxas. Então, nesse caso, se é o pagamento de uma taxa, nós vamos lançar, debitar taxa, impostos e taxa, que é uma despesa, tá no grupo 4, ó, o início dele é 4, então é uma despesa. E nós vamos debitar o banco, que é o 7. Por quê? Porque aqui no nosso material, nós vamos ver que ele pagou com cheque à vista do Banco do Brasil. E aí, o que nós vamos colocar, então, aí nesse histórico, professora? Nós vamos colocar que é referente ao quê? Ao pagamento da taxa de constituição da empresa, com o cheque do Banco do Brasil número 1. No valor de quanto? Vamos verificar o valor. O valor de R$ 237. E vou salvar. Salvo com sucesso,
já fizemos então o nosso primeiro lançamento. O próximo lançamento que nós vamos fazer agora é o lançamento referente à aquisição de um certificado digital. Então, nós vamos ver aí que ele tem aí a aquisição de um certificado digital no valor de 210, foi pago à vista com o cheque. Bem, pessoal, nessa questão do lançamento da aquisição do certificado digital, às vezes tem alguns escritórios que lançam essa contabilização aí em impostos e taxa, outros lançam lá como uma despesa administrativa, outros lançam esse certificado digital como um bem de pequeno valor, outros entendem que o certificado digital é uma conta de prestação de serviço, enfim, isso daí vai muito do entendimento ali dentro do escritório contábil. Aqui, lá no nosso plano de contas, nós criamos uma despesa, nós entendemos que certificado digital é uma despesa e nós criamos essa despesa chamada certificações e registro. Por quê? Porque está lá no grupo das despesas. Então, nós vamos debitar uma despesa e creditar uma conta do ativo, que é a conta banco, porque saiu o dinheiro do banco, certo? Então, vamos fazer esse lançamento. Qual é a data? De acordo com o nosso material, a data é dia 2/11 de 2021. Então, vamos lá. Dia 2/11 de 2021, nós vamos debitar uma conta de despesa chamada certificação e registro e vamos debitar o CET, que é o banco. E qual o histórico? Nós vamos colocar no histórico, que é referente ao pagamento do certificado digital com o cheque do Banco do Brasil número 2. Esse é o nosso histórico. No valor de quanto? De R$210, que foi o valor pago. E vou salvar. O próximo lançamento, nós vamos ver aí, que é o terceiro lançamento aqui, é a aquisição de imóveis para escritório. Bem, pessoal, nessa aquisição de imóveis para escritórios, vamos ver o que ele nos apresenta aí de informação. Então, ele traz a seguinte informação: aquisição de imóveis para escritório e para a loja. Aí ele me diz aqui, número da nota fiscal. O prestador de serviço é uma empresa do estado de São Paulo, o valor foi de 9.000, a forma de pagamento foi uma entrada de 4.000 com o cheque número 3 do Banco do Brasil e o restante foi em 2 vezes de 2.500 para 30 e 60 dias. Bem, pessoal, nós podemos fazer esse lançamento de 2 formas, mas nós vamos fazer aqui a partida simples. Por quê? Porque primeiro eu vou reconhecer o valor total da compra, lançando em fornecedores. Depois eu vou fazer um segundo lançamento da entrada dos R$4.000. E como fica esse lançamento aí? Então vamos lá. Primeiro nós vamos fazer o lançamento pelo valor total. Então lá na data do dia 3/11, que foi a data de aquisição, nós vamos então debitar o quê? Imagina, tá entrando um bem dentro da empresa. Então, tá entrando móveis e utensílios dentro dessa empresa. Então, eu vou debitar móveis e utensílio e vou creditar uma conta fornecedores, duplicatas a pagar. Porém, lá no nosso grupo de plano de contas, quando nós criamos o plano de contas aí para facilitar os nossos lançamentos e o entendimento aí, nós colocamos lá um grupo de fornecedores e dentro desse grupo de fornecedores nós vamos encontrar todos os fornecedores que nós formos usar aqui nos nossos lançamentos. Então eu tenho aqui, ó, dentro do passivo eu tenho fornecedores, e aí dentro dos fornecedores eu tenho aqui, ó, o 47, que é o código reduzido, que é a empresa de imóveis Persona. E eu tenho aqui, ó, uma transportadora, eu tenho outra empresa aqui de informática, eu tenho uma empresa de construção civil, de vestuário. Então, eu tenho aqui diversos fornecedores.
Então, nesse caso, cada obrigação que a empresa tiver, eu vou lançar na conta específica daquele fornecedor. No nosso caso, como foi móveis e foi nessa empresa aqui, é o fornecedor 47. Vou dar um OK. Então, tá aí, debitei móveis, uma conta do ativo, creditei uma conta do passivo, fornecedores. E o que nós vamos colocar então aí, professora? Nesse histórico, nós vamos colocar que é referente à aquisição de imóveis e utensílios, conforme a nota fiscal número 300 da empresa Móveis Pessoa Limitada, certo? Qual o valor? No valor total da aquisição, que foi os 9.000, e vou salvar. Feito esse lançamento, agora nós vamos fazer o lançamento da entrada, porque ele deu uma entrada de R$4.000 em cheque. Então, para isso, nós vamos diminuir a obrigação. E qual a data? A mesma data, dia 3/11/2021. E aqui eu estou debitando, vou diminuir uma obrigação que eu tenho no passivo. Quando eu diminuo, vou reduzir uma conta do passivo, eu debito. Então, eu vou debitar qual a conta? O 47 móveis, essa empresa de móveis que eu vou diminuir. E vou creditar a conta banco, porque eu estou diminuindo o valor dentro do banco ali. E o que nós vamos colocar aí no histórico? No histórico, nós vamos colocar que é referente ao pagamento da aquisição de imóveis e utensílios, da nota fiscal, da nota fiscal número 300 com o cheque do Banco do Brasil número 3, certo? E o valor é o valor da entrada, que foram os R$4.000. Então, com isso, nós diminuímos o passivo, também diminuímos uma conta do ativo. Aqui aparece os 9.000, que é o valor que a empresa está devendo. Agora, nós vamos diminuir desses 9.000, quanto? O 4.000 de entrada. E vou salvar. Pronto, já está feito aí o lançamento da aquisição de imóveis. Agora, nós temos um lançamento 4. Lá no lançamento 4, vamos voltar lá. Nesse lançamento 4 aqui, nós vamos ver que ele tem aquisição de frete, de serviço de frete, de transporte para transportar esses móveis aí, que é os móveis da nota fiscal 300, que é o lançamento anterior. E aí nós vamos ver que ele fez a aquisição aí dessa transportadora, é uma transportadora do estado de São Paulo, o valor do frete foi R$410, foi pago à vista com o cheque número 4. Bem, pessoal, o que acontece em relação a esse lançamento aí? Quando nós falamos, então, em relação a essa questão aqui, nós vamos ter que atender o CPC 27. Por quê? Porque, de acordo com o CPC 27, ele diz o seguinte, que o ativo imobilizado, ele vai incluir no custo de aquisição desse ativo imobilizado, porque o CPC, pronunciamento contábil 27, ele trata só do ativo imobilizado. Ele fala que vai incluir no custo de aquisição dos imobilizados os valores referentes ao frete, seguro, manuseio, instalação, montagem, teste para verificação se está funcionando, honorários profissionais e outros valores pagos aí. Então, o que acontece? Nesse caso aí, eu vou precisar incluir no valor desse custo de aquisição o valor desse frete, quando ele for pago pela empresa adquirente. Então, nós estamos vendo que ele foi pago à vista com cheque número 4. Então, a própria empresa aqui está pagando esse frete. Como é uma empresa do Simples Nacional, não tem como eu fazer uma recuperação aí no caso aqui do ICMS, né? Aí eu não vou recuperar, mas já nós vamos falar sobre o ICMS. Então, no caso do transporte, ele não vai entrar como uma despesa do período, que normalmente frete nós reconhecemos como uma despesa do período. E aqui ele entra em atendimento ao pronunciamento contábil CPC 27, ele vai compor o custo de aquisição.
Então, professora, quer dizer que esse frete, ele não vai entrar como uma despesa do período, ele vai entrar lá dentro do ativo? Exatamente. Então, nós vamos debitar uma conta do ativo, ele vai compor o custo do ativo ali, débito, móveis e utensílio, mesmo lançamento que nós fizemos aí anteriormente, e creditar banco. Como fica? Vamos lá, dia 3/11 de 2021. Nós vamos debitar uma conta do ativo, móveis e utensílios, 26, vou lá, ó, vamos lá nessa conta aqui. Vou abrir ela aqui, vamos descer aqui, móveis e utensílios. Então, eu tenho aqui, ó, móveis e utensílios. E o valor desse frete, ele vai entrar aqui dentro do meu ativo, somando o custo de aquisição. Então, esses equipamentos, eles não saíram só pelos 9 mil. Por quê? Porque tem mais 410 que vai compor o custo de aquisição dele. E vou creditar banco, porque está diminuindo o dinheiro ali do banco, né? Reduzindo o saldo. Então, qual vai ser o histórico? Nós vamos colocar aqui, referente ao pagamento de frete conforme o número aí do contrato de transporte da empresa tal, com o cheque número 4. E vou salvar. Qual o valor? R$410, que foi o valor pago aí pelo frete e soma. Então, professora, se essa aquisição aí, ela tivesse aqui um pagamento de instalação desses móveis, ia compor o custo de aquisição? Também, de acordo com o pronunciamento contábil CPC 27, ele também ia compor o custo de aquisição. E só ia cessar esse custo no momento que a máquina estivesse disponível para uso. Então, o frete compõe o custo de aquisição, o manuseio, a instalação, tudo isso vai compor o custo de aquisição do imobilizado, certo? Agora nós vamos falar um pouquinho aí sobre o lançamento 5. O lançamento 5 trata do diferencial de alíquota, do ICMS aí. Bem, pessoal, sobre o diferencial de alíquota, nós estamos aqui no DF. No Distrito Federal não temos mais a figura aí do diferencial de alíquotas, tá? Não temos, não é mais cobrado. Eu até coloquei essa informação aqui, ó. Então, nós não temos mais a figura aí, por força da lei aí 6.296 lá de 2019, que modificou a lei 1.254, revogando o dispositivo que tratava da taxa, da cobrança pelo DF dos impostos correspondente aí à diferença de alíquota interna e interestadual nas operações com mercadorias provenientes aí de outras unidades federadas. E assim, o DF, as empresas optantes pelo Simples Nacional no DF, não configura mais a cobrança do DIFAL. Mas aqui nos nossos exercícios, mesmo você sendo do DF ou você que está em outro estado, nós vamos usar sim o DIFAL. Por quê? Porque em outros estados permanece o DIFAL, somente aqui no DF que nós não temos, então nós vamos trabalhar com o DIFAL aqui. Bem, e o que é esse DIFAL? Pessoal, o ICMS, diferencial de alíquota, ele é um imposto de competência estadual e ele é calculado sobre a diferença, por isso que eu tenho DIFAL, diferença, do ICMS pago no estado de origem da nota fiscal em relação à alíquota interna do ICMS cobrado no estado de quem está comprando. Então, no nosso exercício aqui, nós vamos ver que ele comprou e adquiriu frete do estado de São Paulo. Então, tem uma diferença da nota fiscal do estado que nós adquirimos, aí essa mercadoria que é do estado de São Paulo, e em relação à alíquota interna do DF aqui, tá? Aqui são alíquotas somente para fins didáticos, tá? Nós não estamos seguindo a tabela ali com as alíquotas certinha, de acordo. Nós só estamos usando aqui para fins didáticos, para ter esse entendimento. Então, vamos lá.
Nós então temos o pagamento da diferença do ICMS aí, diferença de alíquotas, certo? Tanto na aquisição dos móveis quanto na aquisição do frete, porque ambos são do estado de São Paulo. Então, nesse caso, nós vamos ter um diferencial de alíquota. Professora, como é feito esse cálculo? Como eu vou saber que tem esse diferencial? Então, nós vamos verificar que na nota fiscal 300, eu tenho aqui, ó, 9.000 da nota fiscal dos móveis e 410 do frete. Somando, dá 9.410, certo? Quando eu aplico o percentual dos 18% da alíquota, eu vou ter aqui 1.693,80 centavos. Porém, na nota fiscal, eu já paguei 7% referente aos móveis, porque é a alíquota do estado de São Paulo, e paguei 7% do frete. Então, tem um diferencial aqui. Qual é o diferencial? 11%, que é em cima dos 18%. Por quê? De 18% eu paguei só 7%. Então, eu vou pegar esse valor que eu teria que pagar, que é a alíquota interna do DF, que é os 18%, menos os 7% que eu paguei da compra dos móveis, mais do frete aqui. Então, nós já recolhemos de tributo quanto? 630, que já estava lá na nota fiscal. Ficou um diferencial. Quanto que é o diferencial a recolher? R$ 1.035,10. Por quê? Porque é os 11% que falta aqui, certo? Então, é a fórmula que eu tenho aí mais fácil e mais simples de explicar em relação a esse diferencial. Aqui eu coloco de forma mais simplificada para o entendimento aí dos senhores e depois vocês dão uma lida aqui no material, nas informações. Mas então, qual vai ser o nosso lançamento, que é o objetivo aqui? Seguindo ainda o que diz lá o CPC, esse diferencial de alíquota, ele também vai compor o custo de aquisição, porque nós estamos trabalhando com a empresa do Simples Nacional. Empresa do Simples Nacional, nós não falamos em ICMS a recuperar, então não tem a figura do ICMS a recuperar. Assim, nós vamos pegar o valor desse tributo e compor o custo de aquisição. Então, o custo, isso daqui vai também lá para o nosso custo de aquisição dos móveis e utensílio nesse valor aqui, certo? Então, vamos fazer o lançamento aí. Então, ainda no dia 3/11/2021, nós vamos fazer qual lançamento aí em relação ao ICMS? Nós vamos debitar móveis e utensílio, 26, e vamos creditar aqui a conta banco, porque foi pago com cheque. E no nosso histórico? No nosso histórico, nós vamos colocar que é referente ao pagamento de ICMS diferencial de alíquota da nota fiscal da mercadoria e do frete, com o cheque do Banco do Brasil, no valor de quanto? De R$ 1.035,10. E vou salvar. Então, fechando aqui, vou cancelar, salvo sucesso, nós já vamos ter aí, ó, os lançamentos que nós já realizamos. Então, nós temos lá os lançamentos aqui, começando pelos lançamentos da integralização, da subscrição, depois nós temos aí o pagamento do certificado, a constituição da empresa, nós temos o pagamento da aquisição dos móveis, o pagamento da entrada referente a esses móveis, o frete, que também compõe, ó, tudo o código 26, código reduzido, tudo compõe o quê? O custo de aquisição. Então, esses móveis aqui que nós compramos por 9.000, ele vai aparecer lá no ativo, não pelos 9, mas ele vai aparecer mais os 410 e mais esse 1.035 do ICMS, porque de acordo com o pronunciamento contábil, eles vão compor esse custo de aquisição aqui. Vamos seguir a correção em um próximo vídeo. Bons lançamentos!